Bom, eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo tá de manhã, então muito bom dia. Hoje o dia já começou um pouco mais feliz e eu fico muito alegre por isso, porque os últimos dias não foram tão legais assim. Na verdade, nessa semana eu passei por um momento muito difícil, não diretamente, mas indiretamente, porque envolvia a Renata. Ok, o tema desse vídeo é totalmente relacionado a um acontecimento protagonizado por essa pessoa alegre e animada que está aparecendo no seu vídeo agora. Essa semana a Renata passou por uma crise de ansiedade. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas dessa vez o bagulho foi um pouco mais intenso. Sabe como é? Quarentena, essas paradas todas, então... Bom, ela falou sobre isso lá no Instagram, então se você não viu, escuta aí pra entender. Ano passado, foi ano retrasado, não consigo lembrar, mas eu já fui parar na UPA com falta de ar, porque eu tava passando por algumas coisas, por alguns problemas, e eu andava bastante nervosa com isso. E essa semana aconteceu uma coisa bem parecida, mas foi bem mais grave. No sábado, acho que foi no sábado, eu acordei com muita falta de ar. Eu não conseguia respirar bem, não conseguia sentir o ar entrando nos meus pulmões. Meu coração batia muito acelerado e muito forte. Eu me tremia e quanto mais eu ficava nervosa, pior ficava. E tudo isso aconteceu devido ao grau dos meus pensamentos. Tipo, sou uma pessoa que fico pensando 1000 fitas ao mesmo tempo, 1000 coisas ao mesmo tempo. Sempre fui uma pessoa muito nervosa. A coisa nem aconteceu e eu já fico, tipo, pensando no que pode acontecer, nas probabilidades. E isso afeta muito a ansiedade, né? E toda essa situação acabou me afetando também, porque eu fiquei muito preocupado, fiquei bastante preocupado com o que estava acontecendo com a Renata. Se pudesse ser algo mais sério, afinal, sentir falta de ar numa época dessa que a gente está vivendo não é uma coisa lá muito boa, né? E por conta disso, a gente percebeu que era hora de a gente colocar um pouco o pé no freio, começar a fazer as nossas obrigações de uma maneira que fosse mais confortável pra gente e viver uma vida minimalista, com menos obrigações e coisas que nos fizessem perder tempo e energia, foi algo que facilitou bastante, pois se ainda tivéssemos a mesma rotina e estilo de vida que tínhamos no passado, provavelmente isso seria impossível. E desde então, nós começamos a tirar um tempo para fazer coisas que nos trouxessem sensações positivas e que nos ajudassem a passar por tudo isso. Eu voltei a jogar videogame, que era algo que eu não estava mais conseguindo fazer. Também voltei a assistir vídeos no YouTube. Quer dizer, eu já assistia vídeos no YouTube, mas agora eu tô assistindo sem a intenção de só analisar e ver temas, mas apenas para se divertir mesmo. E a Renata começou a fazer meditação, se inscreveu em alguns canais de yoga, tirou um certo tempo para ficar no sol, que é algo que ela gosta bastante, pois, segundo ela, traz energia pro resto do dia. Bom, isso é um pouco estranho, mas se ela gosta disso e isso traz uma sensação positiva, então eu acho legal também. E devido a tudo isso que tá acontecendo, né, com essa pandemia, ninguém pode sair de casa, ninguém sabe como que vai ser depois, quando é que isso vai acabar. Tente ocupar o seu tempo com coisas que você gosta de fazer. Isso ajuda bastante. Tenha hábitos saudáveis, que isso também é muito importante. Acredito que, como os psicólogos falam, né, a doença do século, a ansiedade. Eu sei que é muito difícil ser positivo com tudo isso que tá acontecendo. Às vezes eu fico me perguntando como existem pessoas que conseguem ser tão positivas. Mas a gente tem que ser positivo, a gente tem que acreditar que tudo isso vai passar, porque nada é pra sempre. Nem que demore um pouco, vai passar. Vai ter que passar. Vamos focar em ser positivos. E bom, pessoal, a intenção desse vídeo não é fazer com que você se comova com a situação que a Renata passou. Afinal, nós já estamos superando tudo isso. Mas nós sabemos que muita gente que está assistindo esse vídeo tem passado por problemas grandes nos últimos meses. Então, a intenção foi tentar de alguma forma se conectar com você que está assistindo. As redes sociais viraram um telão, onde só passam vidas perfeitas e motivos para comparações. Então, quem sabe, trazendo um pouco de realidade, a gente possa ajudar você a perceber que na verdade está todo mundo no mesmo barco, com medo, cheio de incertezas e fazendo o que pode para superar tudo isso. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fiquem bem, façam as coisas que precisam, mas também tirem um tempo para vocês e, caso seja necessário, procurem ajuda, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!